Então, queridos, é um desafio falar depois de tanta coisa bonita e o coração fica... Eu acho que a gente vai ficando velho, vai ficando mais sensível, vai se emocionando mais fácil. Mas essa manhã tem sido especial. Eu posso dizer que sou grato a Deus por essas mães. É muito importante entender que mãe é fundamental. Hoje pela manhã eu vinha com Núbia no carro e nós ligamos para minha sogra para desejar feliz Dia das Mães e ela disse algo interessante. Ela falou: não tem presente melhor para uma mãe do que ver seus filhos no caminho do Senhor. Ela disse: eu pedi a Deus que minha filha voltasse para a igreja, pelo menos para ficar lá no último banco da igreja. E meu coração exulta a Deus, porque eu vejo hoje a minha filha líder de ministério. O Deus que continua fazendo milagres. Eu quero ler um texto, queridos, está lá em Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30. Marcos 7, dos versos 24 ao verso 30. A falada mulher cirofenícia. E o texto diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Nós vivemos num mundo hoje em que a pressa tem sido um sinal dessa geração. Vivemos sob a pressão do urgente. Deixamos muitas vezes de fazer aquilo que é importante por causa do urgente. Acordamos cedo, vamos dormir tarde, vivemos sob o peso de um estresse terrível. A nossa agenda vive sempre congestionada, não temos tempo para nada. E o pior, os pais não têm tido tempo para os seus filhos. O dinheiro passou a ser a coisa mais importante até do que os relacionamentos. Os lares se transformaram em verdadeiros albergues, onde as pessoas só se encontram para dormir. Os relacionamentos estão em frangalhos porque a família deixou de ser prioridade. É um quadro triste, queridos. Os relacionamentos estão em frangalhos. O diálogo está morrendo dentro dos nossos lares. A televisão, as redes sociais têm ocupado o lugar do altar de oração nos lares. As famílias já não têm mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para cantar louvores juntos. As migalhas de tempo que sobram são utilizadas com banalidades. Os filhos fazem dos seus quartos um lugar de fuga da comunhão familiar. Estamos construindo muralhas, ao invés de construir pontes que levem a um relacionamento saudável. E eu queria começar esta manhã pedindo a vocês: não construam muros, derrubem os muros, construam pontes que levem a um relacionamento e a comunhão no seio da família. Eu queria trazer alguns pontos para falar sobre mães essa manhã. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção
é que os filhos estão precisando de mães que encontrem tempo para orar por eles. Precisamos de mãe que passem tempo com seus filhos, precisamos de mãe que falem de Deus para seus filhos, mas, sobretudo, nós precisamos de mãe que falem dos seus filhos para Deus. Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo, mas jamais nós teremos uma geração comprometida com Deus e com os valores do reino de Deus se não tivermos mães intercessoras, mães que dobrem os seus joelhos, mães que clamem a Deus pelos seus filhos, mães que paguem o preço em oração. Necessitamos de mães que conheçam Deus na intimidade, de mães que vivam na presença de Deus, mães que derramem o seu coração diante do Senhor por seus filhos. Precisamos de mães que desejem ardentemente que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. A maior influência que uma mãe pode exercer na vida dos seus filhos é por meio da intercessão. O maior investimento que você, mãe, pode fazer por seus filhos é orar por eles. A maior defesa que uma mãe pode realizar a favor dos seus filhos é diante do trono da graça de Deus. Por isso nós precisamos de mãe que se coloquem na brecha em favor dos seus filhos. Aquela mãe estava ali diante de Jesus intercedendo pela sua filha. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de mães intercessoras. A primeira delas, senhora Susana Wesley. Ela tinha 19 anos e ela nunca abriu mão de ter 1 hora de oração por dia em favor dos seus filhos. Essa hora para ela era sagrada. Seus filhos não ousavam interrompê-la porque sabiam que estava de joelhos no seu quarto, se derramando diante do Senhor. Aquela mulher piedosa, ela legou ao mundo um dos maiores avivalistas do século XVIII, John Wesley, e um dos mais consagrados músicos evangélicos, o Charles Wesley, frutos da oração de Dona Susana. Dona Mônica também orou cerca de 40 anos pela conversão do seu filho, Agostinho. Ele era um jovem devasso, completamente resistente ao Evangelho. Ela jamais desistiu de esperar o milagre de Deus na vida de seu filho. Noite e dia ela clamava a Deus pela conversão dele. Depois de quase 40 anos de luta, de choro, de oração, de madrugadas de joelho, Agostinho se converteu. Ambrósio, um amigo da família, disse que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Agostinho foi o maior expoente da igreja entre o período dos apóstolos e os reformadores. Ele foi o maior teólogo que a igreja já produziu depois do apóstolo Paulo. Ele foi fonte de inspiração para os grandes teólogos como Lutero e Calvino. Dona Nilzete, minha mãe. Minha mãe orava por mim nas madrugadas, enquanto eu estava nas farras, bebendo, tomando cachaça, na prostituição e coisas que desagradavam a Deus. Mas Dona Nilzete não desistiu de mim. Dona Nilzete pagou o preço de joelhos. E ela não dormia enquanto eu não chegava, e muitas vezes eu chegava da farra e ela estava lá de joelho orando, clamando a Deus pela minha vida para que eu voltasse para casa. Naquela época era difícil para as mães, porque não tinha celular. Então ela não fazia ideia de onde eu estava e nem podia me ligar. Dona Nilzete se derramava diante de Deus. Queridos, eu reconheço que eu sou fruto das orações de Dona Nilzete. Como foi preciosa aquela mulher na minha vida. Mas eu conheço outra mulher também guerreira de oração pelas suas filhas,
Dona Nancy, minha sogra, ela não desistiu de Núbia. Núbia às vezes saía, levava 3, 4 dias longe de casa. E Dona Nancy é bem branquinha e os joelhos dela ficavam roxos, porque ela pagava o preço em oração. Ela não desistiu de Núbia. E hoje Núbia está aqui, líder do Ministério da Família. E eu queria dizer para você, mãe, não desista de seus filhos. Pague o preço, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, se derrame diante do Senhor. Sabe, às vezes pode parecer que não tem jeito, seu milagre não chega, mas nós vimos o testemunho dessa família hoje aqui pela manhã. No tempo de Deus, minha mãe orou por mim durante 10 anos. No tempo de Deus, Ele atendeu a oração da minha mãe. Então, querida, não desista, mesmo que não seja no seu tempo, mesmo que você já esteja cansada, não desista. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, se derrame diante do Senhor, porque o seu filho, a sua filha, precisam das suas orações. Os filhos precisam de mães que não desistam de orar por eles. A nossa geração, ela desaprendeu o exercício da oração. Nós estamos lutando com armas carnais. E quando nós lutamos com as nossas próprias forças, nós acumulamos derrotas. Nós precisamos usar as armas espirituais que são poderosas em Deus. O livro de Efésios vai nos ensinar quais são essas armas. As mães de hoje precisam aprender a orar pelos seus filhos, a chorar por eles diante de Deus, a colocá-los no altar de Deus por meio da oração e da súplica. Talvez você até já teve uma vida fervorosa de oração, já foi uma intercessora, mas agora está com uma vinha murcha, precisando de restauração. Talvez você já lutou com Deus a favor dos seus filhos, já chorou por eles, já jejuou por eles. Você batia constantemente nos portais da graça, clamando a Deus pela restauração dos seus filhos, mas hoje você está enfraquecida, desanimada, sem esperança, sem ânimo para prosseguir. E eu queria dizer para você, não desista dos seus filhos, porque Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres hoje. Ele vai fazer milagre na sua vida no tempo dele. Ele vai salvar o seu filho, Ele vai restaurar a sua família, porque Ele é Deus. A Bíblia fala de uma mãe que se apresentou a Jesus para clamar a favor de sua filha. Nós lemos o texto bíblico. Ela era gentia, ela era estrangeira, sua filha estava possessa de um espírito maligno, ela padecia, a sua filha estava nas mãos do demônio. Aquela mãe estava desesperada. Então, no auge da sua angústia, ela vai a Jesus. E olha, queridos, aquela mãe encontrou diversos obstáculos, mas ela perseverou na sua busca, ela não abriu mão de buscar a libertação da sua filha. Em primeiro lugar, ela encontrou a rejeição dos próprios discípulos de Jesus. Eles queriam que o mestre a despedisse, ela estava incomodando. Ela foi rejeitada por aqueles que deveriam tê-la acolhido. Ela foi incompreendida por aqueles que deveriam cercá-la de cuidado, de amor. Ela foi expulsa por aqueles que deveriam abraçá-la. Em segundo lugar, ela enfrentou o silêncio de Jesus diante do seu clamor. O Senhor nada lhe respondeu. O silêncio do mestre, muitas vezes, ele é pedagógico. O silêncio de Jesus, ele tem uma expressão poderosa e eloquente. O silêncio de Jesus testa a nossa têmpora espiritual, ele prova o grau da nossa perseverança, da nossa fé. Ela ainda enfrentou a demora de Jesus, demora na visão humana, porque o tempo de Jesus ele é perfeito. Jesus não atendeu aquela mulher de imediato, ela não foi atendida no tempo que ela queria. Muitas vezes aquilo que nós achamos que é a demora de Deus vai nos exercitar no caminho da perseverança da oração. E aquela mulher ainda enfrentou
a dificuldade da falta de fé de muitas pessoas que estavam ali ao lado, mas aquela mulher, ela revela uma profunda humildade na sua oração. Jesus disse que não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Talvez, se você tivesse ouvido isso de alguém, você ia se revoltar, se exasperar, se chatear. Mas aquela mulher, ela não se exasperou. Aquela mulher, ela não perdeu o controle. Ela não foi se insurgir contra Jesus, ela não se rebelou. Mas ela se humilhou, dizendo: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela tem uma causa a defender e ela não abre mão. Ela tem uma necessidade a ser resolvida. Ela tem um pedido a ser feito e a ser atendido, e ela não desiste. Ela é persistente. Ela se recusa a ir embora de mãos vazias. Aquela mulher persevera na oração. Aquela mulher demonstra profunda empatia em seu clamor. Ela não ora: olha, Senhor, socorre a minha filha, mas ela diz: socorre-me. Porque o sofrimento da sua filha era o seu sofrimento, o problema da sua filha era o seu problema. Não é assim, mães? O problema do seu filho é seu problema. Não é assim que as mães sentem? A dor da sua filha era a sua dor. O drama que a sua filha vivia era o seu drama. Ela não fez um pedido mecânico e frio. Havia paixão em seu pedido, havia urgência na sua voz, havia amor no coração daquela mãe por aquela filha que estava aprisionada pelo demônio. E é com essa intensidade de alma que uma mãe deve orar pelos seus filhos. E ali, queridos, Jesus, ele não só enalteceu a fé daquela mulher, mas ele atendeu o seu pedido. Ele disse: vai, a sua filha está liberta. Aquela mulher clamou ao Senhor. Aquela mulher se derramou diante do Senhor. Aquela mulher persistiu diante do Senhor pela sua filha. E a sua filha foi curada, foi liberta. Os filhos precisam de mães que ousem consagrá-lo por meio da oração. Investimos nos nossos filhos, nós procuramos dar-lhes a melhor educação, as melhores escolas. Nós desejamos que tenham sucesso nas suas vidas, que sejam prósperos. A grande questão é se nós estamos consagrando os nossos filhos a Deus com o mesmo entusiasmo. A coisa mais importante não é que nossos filhos realizem os sonhos do nosso coração, mas é que eles estejam alinhados com os sonhos, com a vontade e com os propósitos do Senhor. Muito mais importante do que realizar os meus sonhos é realizar os sonhos do coração de Deus. O que sou hoje, eu devo à minha mãe, porque um dia ela me consagrou ao Senhor. Querido, não há melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Mas a Bíblia ainda nos fala de uma outra mãe, Ana. A história de Ana está lá no livro de 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Ana era estéril. Ana tinha um grande sonho de ser mãe. A sua doença, além de não ter cura, era considerada um opróbrio naquela época. As pessoas ao seu redor tentavam demovê-la do seu sonho de ser mãe. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente, porque ela era fértil, ela tinha gerado filhos, e humilhava constantemente Ana. Eli acusou Ana de estar bêbada quando ela estava orando, quando ela estava se derramando diante do Senhor, pedindo por seu filho.
Por todos os lados que Ana andava, ela encontrava alguém conspirando contra o seu sonho de ser mãe. Na verdade, Deus havia cerrado a sua madre e a deixado estéril. Deus adiou o sonho de Ana para que ela entendesse que o Senhor é melhor do que as suas próprias bênçãos, porque Ele é o Deus da bênção. Deus adiou o sonho de Ana para que ela pudesse entender que Ele nos dá filho para que o consagremos a Ele de volta. Os filhos não são nossos, nós somos mordomos do Senhor. Os filhos são dele. Nós temos a responsabilidade de cuidar. E ninguém faz isso melhor do que uma mãe. Deus curou Ana quando Ana creu na sua palavra. Primeiro Deus curou as emoções de Ana. Depois Ele cura o ventre de Ana. Mas antes de Ana receber o seu milagre de cura, ela havia feito um voto a Deus. Ana prometeu a Deus que se Ele desse um filho, se ela tivesse um filho, ela iria consagrar aquele filho ao Senhor. O Senhor então ouve a oração de Ana. Ela concebeu, ela deu à luz a Samuel. E quando Samuel foi desmamado, Ana leva Samuel ao templo e o consagrou a Deus por todos os dias da sua vida. E Samuel foi uma bênção nas mãos do Senhor. Um grande intercessor, porque por trás dele havia uma mãe intercessora. Como tem sido a sua vida de oração pelos seus filhos? Você tem sido uma mãe intercessora? Você tem se derramado diante do Senhor, guerreando espiritualmente pelos seus filhos? Você tem colocado o futuro dos seus filhos nas mãos do Senhor? Você tem pedido direção a Deus na educação dos seus filhos? Você tem pedido direção a Deus para que você tenha sabedoria para orientá-lo nos caminhos do Senhor? Eu tive o privilégio de conhecer a Jesus por meio da minha mãe. Eu gosto sempre de dizer isso. Minha mãe, até quando brigava, quando dava sermão, quando dava uma regulagem, ela o fazia citando texto bíblico. Imagina aí, você está tomando uma regulagem com texto bíblico, sabe? E muitas vezes, quando minha mãe vinha brigar comigo, citando aqueles textos bíblicos, eu ficava irado, eu ficava com raiva. Quantas vezes eu disse que minha mãe era radical, mas ela nunca se importou com os rótulos, porque ela olhava para o Senhor. Ela nunca se importou com as circunstâncias, porque ela tinha a fé depositada naquele que pode todas as coisas. Você, mãe, precisa estar com a sua visão voltada para aquele que pode tornar nova todas as coisas na sua casa, no seu lar, na vida dos seus filhos. Ele pode restaurar aquele filho que está perdido. Não tem dor maior para uma mãe do que ver seus filhos perdidos. Mas ainda assim, o amor de mãe não abre mão. Demonstre esse amor se derramando diante do Senhor. O mundo tenta e quer destruir a vida dos nossos filhos. O mundo tenta nos atingir por meio dos nossos filhos. Satanás quer nos desviar, quer tirar a nossa paz por meio dos nossos filhos, desviando os nossos filhos. E muitas vezes a gente fica se culpando, porque muitas vezes o filho pode estar desviado e a gente, onde é que eu errei? Às vezes até errou, mas a decisão é dele. Enquanto estão pequenininhos, a gente consegue conduzir. Mas depois de uma certa idade, sabe, você precisa crer naquilo que você ensinou. E acima de tudo, você precisa crer no Deus que criou a mim e a você e não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele continua governando
com a sua mão de poder. Ele continua no controle da minha família e da sua família. Ele continua no controle da vida dos seus filhos. Ainda que eles estejam no mundo, o Senhor continua no controle da vida dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Dobre o seu joelho pelos seus filhos. Clame ao Senhor pelos seus filhos. Porque Ele ouvirá e a seu tempo você experimentará os milagres do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Não desista. O Senhor não dorme. Deus é fiel, queridos, para trazer de volta aquela ovelha que se desgarrou. O seu filho, ele não é seu, ele é do Senhor. Ore por ele. Consagre-o ao Senhor. Eu lembro que as minhas filhas pequenininhas ainda, nós consagramos, nós levamos na igreja, nós consagramos a vida delas. Graças a Deus, eu posso dizer hoje que eu e minha casa servimos ao Senhor. Se você ainda não pode dizer isso, diga com fé. Pela fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu hoje posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas você pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus honra as nossas escolhas. Deus honra um joelho dobrado humildemente diante dele. Aquela mulher enfrentou todas as dificuldades porque ela não se preocupou com as circunstâncias. Ela simplesmente decidiu que ia interceder pela sua filha e o milagre aconteceu, a sua filha foi liberta. Se seu filho, sua filha precisa de libertação, coloque diante do Senhor, entre em batalha por eles. Dobre o seu joelho, clame, faça jejum. Sabe, queridos, oração nunca é demais. Mães, não desistam dos seus filhos. Mães, não desistam dos seus filhos. A minha mãe não desistiu de mim. Eu sei que ela estaria exultante com seu filho pastor. O sonho de minha mãe era somente que eu casasse com a filha de pastor. Eu casei com a filha de pastor, ela não viu. Mas o Senhor fez muito mais do que o desejo do coração de minha mãe. Ele me tornou um pastor. Esse é o Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que abre o mar. Se as águas não se abrirem diante de você, creia que Deus vai fazer você passar por cima delas. A sua família é do Senhor. Consagre a sua família. Resgate a sua família. Resgate o diálogo na sua família. Que a sua casa, que o seu lar, que o meu lar seja um altar de adoração ao Senhor. Queridos, e que Ele nos abençoe. Que Ele abençoe todas as famílias. E nessa data tão especial, que Ele abençoe todas as mães. Maravilhosas mães, lindas mães. Como é gostoso estar falando daqui e olhando para vocês. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, mães.